Seguro Condomínio Tóquio Marine. Proteção completa para condomínios de diversas finalidades, de residenciais a comerciais. São mais de 30 coberturas personalizadas de acordo com o perfil do condomínio. Proteção contra incêndio, danos elétricos, alagamento e inundação e muito mais. E mais de 12 serviços de assistência 24 horas, como chaveiro, eletricista, hidráulica. Até em reunião de condomínio todo mundo concorda. Seguro Tóquio Marine Condomínio é sempre a melhor opção. Olá, amigos telespectadores, estamos aqui com mais uma Formação do Saber, trazendo para vocês informações interessantes à sociedade. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas de elite, de honra da hora, parte da educação. Gente que faz a diferença, né? Gente que não se esconde na moita, gente que não se acostuma simplesmente com aquele quadradinho que é a vida. Não é só o pensar fora da caixinha, mas é até o fazer a caixinha nova. Então a gente está aqui com a professora Graciele Martins Campos Ribeiro e a professora Janaína Pinheiro Reveles. É uma honra estar recebendo vocês. Gostaria que vocês se apresentassem ao público, né? Janaína, por favor, você é de casa. Vamos lá. Hoje eu estou como professora Janaína, né? Primeiramente é a minha formação e é que eu tenho muito orgulho de ser professora. Minha formação, né? Sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, mas a gente usa todas essas ferramentas para fazer o diferente dentro da sala de aula. Sou formada, vou descobrir minha idade, né? 30 anos. 30 Esquenta a cabeça, no magistério. Isso é experiência. 30 anos no magistério. E onde eu gosto mais, a área que eu mais gosto é a educação infantil. Esse ano estou no 1º ano e hoje a gente vem falar do ensino mesmo da escola pública. Tá certo. Professora Graciele Martins Campos Ribeiro, uma honra recebê-la. Obrigada, muito obrigada. Eu sou a professora Graciele, conhecida como Tia Grace, né? Não me importa ser chamada Tia Grace. Sou formada desde 2001, né? Um pouquinho. E dou aula desde 2003, né? Sempre em escola pública. Já trabalhei com educação de jovens e adultos, sala de leitura, coordenadora, já passei pela direção da escola, mas minha paixão mesmo é sala de aula, né? Sem romance nenhum, mas é a sala de aula. Eu sou pedagoga, né? Tenho especialização em supervisão escolar e orientação. Mas eu orgulho mesmo de falar professora. Tá certo, é um orgulho, até porque eu também já executei a parte de ser professor, né? Mas na parte universitária, uma parte totalmente diferente da de vocês, parte técnica. E imagino que os desafios na escola pública devam ser enormes, né? Vocês trabalham com educação infantil, né? Sim. Você pode falar um pouco sobre isso para a gente, para o nosso telespectador? Sim, hoje assim, né? Atualmente os desafios são muitos, principalmente da escola pública, né? Nós precisamos de uma estrutura melhor, porque são crianças, a gente trabalha com a primeira infância, né? Crianças bem pequenas, então a gente precisa de uma estrutura bem organizada, né? A gente precisa da mobília, de acordo com o tamanho deles, né? E muitas vezes a responsabilidade, desculpa estar te interrompendo, sim. Nosso programa é um bate-papo mesmo. A parte até educacional, mais do que a escolarização, às vezes cai em cima de vocês, né? Sim. Porque o pai e mãe muitas das vezes estão trabalhando, não tem aquele tempo de ficar com a criança. É uma procura louca que a gente vê no final e no início de ano aí por creches públicas. Sim. Entendeu? Então, eu imagino que também isso deve influenciar muito também. Sim. E quando a gente trabalha assim, em creche, de criança que fica o dia inteiro na escola, né? Criança geralmente entra às 7h30 e sai 5 horas da tarde. Então, passa o dia inteiro na creche, né? Então, precisa... o que é preciso oferecer para essa criança que fica o dia inteiro na escola e não está com a família, né? Que é seu porto seguro. Então, a gente tem que ter uma alimentação de qualidade, né? Uma alimentação que possa contemplar todo, né? Frutas, tudo direitinho para eles. Tem que ter a hora do sono, que é uma hora assim que precisa descansar, porque fica o dia inteiro, né?
a gente precisa, principalmente, mostrar para essa criança, né, que está ali o dia inteiro, ou que está meio período, porque muitos pais colocam os filhos meio período, que ali naquele ambiente ele está protegido. A gente precisa acolher essa criança, porque a criança chega com choro, porque ele quer estar em casa. Ele quer estar lá no colinho do pai ou da mãe, ele quer estar lá no quarto dele, mas ele chega ali, a gente tem que acolher, né, e mostrar, olha que legal que tem aqui para você. Olha quantas coisas, nós vamos no parquinho, nós vamos mexer na terra, nós vamos brincar na árvore, a gente vai oferecer para essa criança momentos de qualidade, né, que deveria ter em casa, mas está ali na escola. É esse olhar que tem que fazer a diferença. Janaína, falando desse olhar que faz a diferença, né? Eu já tive conversando com algumas professoras, né? Fazendo minha parte, né? A área de pesquisa, alguns professores que dão aula em creche e às vezes dormem muitos no mesmo cômodo. E muitas das vezes têm contato com coisas que não deveriam ter na certa idade deles. Isso influencia? Como é que funciona isso no dia a dia? Como é que vocês trabalham isso? Eu trabalhei com creche no integral, né, para quando a criança dorme, todos dormem na mesma salinha, quando tem o integral, né, foi... Não falo as crianças, eu falo a família, às vezes dorme no mesmo cômodo. Isso eu tenho também. Sim, sim. A gente tem também, e às vezes traz... Infelizmente, a gente tem isso no nosso país. É o que eu falo para vocês. Por que assim, eu acho tão importante hoje a gente estar aqui conversando com professores? Porque é tão fácil falar que o professor tem 2 férias no ano. É tão fácil falar que é tão fácil ser professor, né? E aí, quando a gente teve aquela pandemia, a gente viu... Foi o lado... A única coisa de boa que teve, né, naquela pandemia, foi a valorização do professor. Foi quando senti falta. Eu sempre falo, você só dá valor do que você sente falta. Quando perde. Ele é importante, o professor é importante nesse processo. Eu não estou conseguindo ensinar, não era? Para o Brasil, né? Então, ali foi assim, fundamental para poder enxergar o professor, não como uma babá, como muitos acham, principalmente o professor da educação infantil. Vai para a escolinha só para brincar. Não que o brincar que seja uma coisa ruim, não. Mas o brincar com olhar pedagógico, o brincar direcionado, ele é de fundamental importância para esse processo de ensino-aprendizagem. E essa figura do professor, ela é muito importante, principalmente no que você acabou de falar. Eu tenho um caso desse, né? E as crianças relatam, né, que dorme todo mundo junto. E assim, a gente como professor, o que você tem que fazer é você escutar aquela criança, porque se ela está falando, aquilo está incomodando, né? Ela precisa desse momento de escuta. Agora, o que a escola pode fazer? Não a escola tem uma limitação para isso. Não tem. E a gente, mas aí tem o professor que fala assim, não, isso não é assunto para agora. Aí entra o CRAS, entra a parte social. É assunto para agora, assim, porque se a criança está puxando aquilo, ela precisa falar. E eu acho que o que falta hoje na educação infantil é esse momento de escuta. Isso é fundamental. Com tanta gente, com tanto podcast, mais um, mas com tanta abertura que tem na internet, né? Eu gosto muito do que o professor Mário Sérgio Cortella fala, né? A gente tem que aprender a ser mais ouvintes do que falantes, que muita gente tem muita coisa para falar. Sim. Mas também temos muita coisa a ouvir, né? À toa aquele velho ditado, Deus nos deu uma boca e 2 narizes. 2 narizes, perdão. Olha a falha aí, não dá para cortar, mas tá aí, podem rir à vontade. 2 orelhas, 2 ouvidos, no caso, por favor, interromper. Mas muitas vezes essa família, hoje a gente está observando, como se chama, a gente observa que a criança, né, fala com a gente, aquela criança todo dia chega na escola, realiza tudo. Tem dia que ela não está bem, a gente percebe, né? O choro da criança está diferente, ela não quer entrar em sala, ela não quer comer. Quando a gente percebe que aquela criança não quer comer, a gente já fica, tá com febre ou não? Quando a gente vai chamar a família precisa falar. Quando você está ali, vai falar, vai conversar com o pai ou a mãe sobre aquela criança, sobre o desenvolvimento daquela criança, eles falando, eles começam a falar. Essa participação mesmo? Não. A gente, assim, na minha escola, a gente tem essa experiência. Na parte pública, sim. Porque eu vou citar, às vezes na parte particular, até às vezes pelo poder aquisitivo de alguns, não. Sim. Às vezes não tem. Às vezes o cara acha que pagou, acabou. Sim.
Mas na parte pública eu gostaria de saber. Sim, porque nós temos o orientador educacional que trabalha diretamente com os pais, né? E a gente chama. Esse ano eu tive um avanço assim, na aprendizagem de algumas crianças, que no início do ano eu conversei com o pai e falei, olha, uma criança, né, que estava com dificuldade na coordenação motora fina, que não conseguia, né? Recortar algumas coisas que é normal para a idade, e falei com a mãe, deixa mexer na areia, deixa mexer na massinha. Não tia, não pode mexer na areia não, vai pegar bactéria, não, massinha não. Eu fui explicar para ela que é importante, né, para que a criança possa segurar o lápis, ela precisa manipular os objetos, precisa, sim, deixa coordenação motora, né? Deixa mexer na areia, faz bolinha, o encarte que tá lá, faz bolinha, vamos ajudar. E como foi produtiva essa conversa no início do ano? Que a criança está evoluindo, a criança está, assim, a cada dia avançando mais. Então, assim, é importante a parceria É um desafio. Sim. Um desafio que as escolas ainda precisam reinventar o tempo todo para poder chamar essa família para Até porque escola. imagino que vocês também não trabalhem, assim, a educação não trabalha sozinha, também trabalha com assistência social, com alguns outros órgãos públicos. Essa parte da assistência social é mais quando tem a gente uma falta, né? Acima de 15 dias, que aí você aciona, não sei se em Cabo Frio tem. Conselho tutelar? Não, a gente aciona a busca ativa. Sim. Lá em Búzios tem a busca ativa, Cabo Frio tem? Manda geralmente para a Secretaria de Educação, né, orientador educacional, né, mas acompanha as faltas, a gente sempre tem que estar falando das faltas, né, mas assistente social diretamente na escola, não. Lá em Búzios ele tem um setor dentro da CEMED. Eu falo aqui como leigo exatamente para o nosso telespectador entender também. A gente, primeiro assim, tem uns trâmites. O que a Grazi falou, eu também passei esse ano. Eu estava com alguns alunos faltando muito. E com isso estava atrapalhando o processo de ensino-aprendizagem. Então, uma reunião do segundo trimestre não foi uma reunião com todos os pais, foi do primeiro. Só com os pais que a gente estava precisando mesmo conversar sobre isso. E todos os pais que eu chamei, todos foram. Eu fiquei, assim, assustada. E aí foi uma reunião com a orientação, supervisão. Não esperava essa participação, não. Né? A minha turma foi 100%. 100%. Não faltou ninguém, eu fiquei muito Caramba. E fiquei feliz. E aí a gente conversou sobre isso, né, sobre as faltas que estavam prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. E depois dessa conversa, eu conversei até com a supervisora e orientadora, as crianças começaram a frequentar, e eu cobrando também, que eu falo, como ela fala, tia Grazi, lá também tia Jana. Eu não tenho problema e até gosto, acho carinhoso, me sinto mais próxima. E é um pertencimento, assim, quase que... Eu acho não, é o segundo contato, às vezes é até o primeiro contato familiar, não de família, pai e mãe, mas de afeto. Sim, sim. Que existe. Sim. E aí, a partir... até o colo que ele recebe é ali. É ali. E a partir dessa reunião, o ensino melhorou muito. E voltando a essa parte da tia, eu fico hoje muito preocupada com o modismo na educação, né? Algumas coisas são muito interessantes para a gente fazer, mas o modismo. E a parte do tia, que está sendo tão criticada, né? A gente sempre foi tia. Sempre fui tia. Eu acho que a única que eu não chamei tia foi a irmã Fernanda, que era uma freira que me alfabetizou. Essa foi a única. Aí era irmã. Não há uma diminuição. Não, eu não me sinto. Da competência dele, não, acho que não. Acho que é uma questão de afeto mesmo, de tá chamando tia, né? Acho que não... A mim não me diminui, não. Eu gosto. Algumas colegas não gostam, né? Eu respeito, né? Mas... Até porque eu estava lendo um artigo de psicologia que fala que até os 4, 6 anos ali que são formados geralmente ali, moldados ali, não a personalidade, mas o temperamento, né? Mas vem citando até a palavra personalidade mesmo, né? Que é até os 5 anos de idade. Personalidade mesmo. Então olha para você ver a importância da educação infantil. Muito, muito importante. É só ir para o divã de Freud. A culpa é sempre dos pais, né? Eu brinco. E até os valores, né? Na educação infantil, assim, as crianças, né, vão começar a aprender os valores, o que pode, o que não pode, isso é certo? Deixa eu abrir só um parênteses aqui para explicar, porque geralmente é uma piada de Freud, tá, gente? Que foi um psicanalista muito importante, e as pessoas sempre brincam
que Freud sempre coloca a culpa nos pais, tá? Não é nada a culpa dos pais diretamente. A gente gosta de deixar as coisas bem claras aqui, principalmente no mundo de hoje, né? Eu fiz um curso lá na UF e aí veio material da creche UF. E eu fiquei tão feliz lá, porque a creche UF, quando você tem um mestrado, um doutorado, você vai dar aula na creche. Aqui, quando as pessoas têm um mestrado, um doutorado, querem ir para a universidade, né? É verdade. E ali, quando você... É como se achasse um upgrade, né? Aí, quando eu trago essa fala, é para mostrar o olhar, né, da creche UF para a primeira infância. A primeira infância é tão importante que quanto mais a pessoa estuda, mais a pessoa entende, ela tem que estar ali, nessa base. Por quê? Porque é a formação. Onde os psicólogos já falam que tem toda a formação até os 5 anos de idade. Vocês falam que trabalham muito no lúdico. Sim. Eu acho muito importante. Até quando eu dava aula, na faculdade eu usava muito o lúdico. Me destacava até por essa parte também. Mas hoje, a competição com a tecnologia. Principalmente que, às vezes, o primeiro brinquedo da criança, infelizmente, é o celular. É uma covardia com a gente. Entendeu? Não. Desafio. Respondendo ainda a sua primeira pergunta, é um desafio. É um desafio, não, é um desafio enorme hoje para qualquer coisa. Até para a pessoa que está assistindo a gente aqui, ao mesmo tempo, pode estar teclando, está fazendo qualquer outra coisa. É um desafio. Para manter a atenção, entendeu? Como é que... Eu me lembro, numa escola carente, eu fui como empresa já, como a RB10, a gente foi dar... Eu sempre procuro dar brinquedos lúdicos. Jogo de dama, ludo, peão, ioiô. As crianças se encantam. Parece que elas nunca viram aquilo. Parece coisa de outro mundo para elas. Parece melhor do que esse celular aqui. Entendeu? E é lógico que isso aqui, de cara, gera uma dopamina, gera uma recompensa, né? Que é um neurotransmissor que existe, que é muito mais fácil você gerar por ali. É só você e o aparelho. É só você e o aparelho. Agora, quando você começa a ter aquele desafio, pega a vareta mesmo, resta um, aqueles brinquedos, né, que ainda vendem até hoje. Eu lembro que até carteado eu brincava quando era pequeno. Quando era adolescente, eu queria ganhar uma bola, um violão, bolinha de gude, soltar pipa, né? Hoje as pessoas querem o iPhone da geração tal, da geração tal, da geração tal. O seu lúdico, como quebra isso? Então, primeiro lá na escola, a primeira reunião com responsáveis, a gente fala sobre o uso do celular. Já está na pauta, já faz parte da pauta esse assunto. E mostrar para eles que isso é muito ruim, o uso excessivo, né? Porque a criança está ali, ela só coloca o dedinho para cima, só coloca. Então a gente pede muito parceria para que não deixe o tempo todo e os pais acabam entregando. Os pais falam, realmente, a gente deixa muito tempo, porque eu não posso ficar, então eles acabam falando. E tem uma coisa, os joguinhos ali, se ele perder uma vida, e tem outra. Sabe, na vida real, isso muitas vezes não acontece, e a gente está saindo de um setembro amarelo também, que está cada vez mais, infelizmente, mais ativo, mais vivo, né? Mas muitas pessoas... Infelizmente, manda atenção. Desculpa, eu te interrompi, você ia concluir, ou a Janaína ia falar. Não, é uma conversa. Eu ia falar, eu não tenho muito esse problema lá no município. Minhas crianças, elas não têm, né, o celular. Mas na escola particular eu tenho um problema muito sério. Ontem mesmo a gente estava numa reunião de pais que eu estava falando, porque lá tem o dia do brinquedo. E as crianças estão levando o celular. E eu falei assim, eu não quero, como diretora, agora eu falar como diretora, proibir. Eu quero que isso tem que partir dos responsáveis, para eles entenderem também a importância da socialização. Quando a Grazi falou, a criança e a tela. E a minha fala foi que hoje você não tem aonde brincar com o outro. Na minha infância, você brincava na rua, você podia ir na casa... Era pique. Pique tinha vários, esconde. Quebrei com pique fruta, quebrei minha clavícula
minúscula com pique-fruta. E aí você tinha o taco, socializar. Né? E o Vygotsky, ele traz isso, a aprendizagem através da troca com o outro. A gente jogava, né, aquele futebolzinho de rua, os meninos principalmente. Hoje não tem isso. Então a gente proporciona lá o dia do brinquedo para isso, para a criança ganhar um brinquedo, ela não tem com quem brincar, ela brinca com aquele brinquedo sozinho. E então o dia do brinquedo é para isso. Eu pedi para evitar de levar o celular. Nós fizemos um projeto, o Alfabeto das Brincadeiras. E os pais começaram a mandar mensagem, porque a gente fez vários tipos de brincadeira e montamos um livro. Em tudo que a gente brincou, a gente tentou colocar dentro do saquinho. Então, a gente comprou anelzinho, eles nunca tinham brincado de passar anel. Caramba! Eu lembro daquele adedanha também que tinha, que anotava, botamos né? Dentro do saco foi o anel, um peão, ioiô, elástico e um pedaço de barbante, que é o sucesso da escola. Cama de gato. Cama de gato. Os pais ontem na reunião falaram, não aguento mais, eu tô lá cozinhando, vem aqui, tira aqui, não sei o quê. Aí a outra falou assim, se eu soubesse que um pedaço de barbante ia fazer tanto sucesso, eu não tinha gastou dinheiro com um presente, com um pedaço de barbante. Então, eu acho que é difícil, sim, lidar com esta concorrência, mas se a gente souber trabalhar, a gente consegue. E o lúdico já na toda criança, eu me lembro a que... linguagem, né, da criança. Movimento o tempo todo. Exatamente, eu me lembro que quando, assim, eu passei determinada época, assim, não tinha alguns brinquedos, depois vinha a ter. Eu pegava pregador de roupa para ser bonequinho. Sim. Aí o lúdico já está na mente da criança, Você estava né? desenvolvendo já sua motricidade fina. Sim. O movimento de pinça. Você vai utilizar depois. Eu estava usando ali como um boneco, do super-herói que eu via. E aí você está trazendo a fala de Entendeu? Vygotsky, que faz da transformação do brinquedo. Quando você pega um pregador, esse pregador virou... Quem é Visconde? Explica aí para o nosso telespectador. Dá só uma palhinha, só uma palhinha. Então, eu sou muito fã do Vygotsky, né? Porque ele é um... Vygotsky. Vygotsky. Ok, fala certo. Você conhece o Vygotsky? Você é um filósofo? Tá, mas eu quero deixar especialista falar, pelo amor de Deus. E ele, assim, na educação é muito citado o Piaget e o Vygotsky, mas eu gosto muito do Vygotsky porque tudo que você lê dele é o que você realmente vê na sala de aula, no seu dia a dia, na interação. Então, ele fala da zona de desenvolvimento real e da zona de desenvolvimento proximal. Então, o que é o real? É aquilo que você tem naquele momento. O que você está aprendendo aqui agora é proximal. Quando você ensinar isso para outro, aquilo passa a ser real, porque você já tomou, né, aquilo como conhecimento para você. E ele fala muito da interação, ele fala muito do brincar, e ele fala da aprendizagem, que a aprendizagem se dar com o outro, na interação com o outro. Você não aprende sozinho. Aí eu estava dando uma aula... É o carro-chefe da educação infantil. Que a criança aprende com o outro. Com o outro. E por meio das brincadeiras. E vem falando isso, que é na BNCC, eu, né? O outro e nós. Então, a gente cita muito, ele leia quem é da educação. O pai também pode estar lendo nessa parte do Vygotsky, que ele fala também muito da importância do desenvolvimento da linguagem. Então, quando a gente vai para a educação infantil, que a gente canta música, que a gente conta história, a gente está fazendo essa parte da ampliação desse vocabulário. Aí vou para o lado mais adulto, que o filósofo Jean-Paul Sartre. Esse nome é muito difícil. Sartre. Todo mundo conhece, apelidão, Sartre. Ficou melhor. Sartre, é francês, né? O Sartre, ele sempre dizia o seguinte, que eu não me defino, quem me define é o outro. É verdade. É o outro que vai dizer que eu sou gordo, que eu sou magro, que eu sou feio, que eu sou bonito. É lógico que você tem que... Aí já vão ter outras correntes filosóficas que estão no equilíbrio na filosofia. Que você também tem que saber quem você é, o que você quer ser. E isso você vai adquirindo com o tempo, mas tem influência. Aí vou para outro filósofo, Rousseau, que tem influência da sociedade sobre isso. Entendeu? E falando do celular, mas já não existia celular naquela época. Eu tenho duas histórias interessantes do Bill Gates que eu sempre gosto de contar, que eu li a biografia dele. O Bill Gates, ele só deixava as filhas dele usarem computador 2 horas por dia. O criador da maioria dos softwares que a gente conhece. E outra história foi que numa lanchonete, a filha dele deu $200
de gorjeta. Porque nos Estados Unidos tem esse costume de você dar a gorjeta maior do que o lanche. Se você não der, o garçom te xinga. Já passei por essa experiência. E o Bill Gates deu 20. E o cara chegou e redarguiu ele. Pô, peraí, a sua filha deu 200, você dá 20? É porque eu sou o Bill Gates, ela é a filha do Bill Gates. Tipo assim, eu sei de onde eu saí, Sim. Eu sei como conquistei esse dinheiro. Como foi difícil. Exatamente. Essa parte que você falou aí, Ulisses, até do outro que conhece a gente. Sartre. A gente é tão... Eu acho que a gente... Depois, então, com essa internet, essa coisa, a gente é tão... as pessoas ficam tão... igual o Big Brother, né? As câmeras na gente, que a gente não se conhece mais. E a gente, às vezes, não consegue fazer uma autoavaliação. E a gente não consegue, às vezes, nem receber um elogio. É porque, às vezes, está muito preocupado com a comparação também, né? Com o outro, né? Ela consegue mais do que eu, talvez, né? Às vezes, isso... E medo dos julgamentos. Eu acho que hoje tem muito medo dos julgamentos. Medo do julgamento. Como que você vai me ver? Como que você... Como eu trabalho Aí com vem você. aí você tá um outro filósofo, né? Você Que é o Foucault. Ele é alfabetizado, olha. O Foucault, e principalmente Spinoza, que eu gosto muito. Spinoza eu sou fã número 1. Número 1 não, mas já existiu muita gente antes, que é bem antigo. Então, mas o Spinoza, ele fala sobre ganho e perda de potência, que a alegria chama de alegria e tristeza. Então, quando você é elogiado, às vezes eu subia na mesa, sala de aula, dava aquela brincadeira, aí vinha a secretária, tá atrapalhando a aula da outra. O que ela fez? Ela diminuiu minha potência. Sim. Eu estava ali, a turma estava ali, todo mundo... Agora, quando vem um elogio, por exemplo, aqueles vídeos que eu faço, que eu mando para as pessoas, com palavras, às vezes eu não tenho retorno e falo, eu vou decidir fazer. Sempre vem uma tia, ou sempre vem uma pessoa, chega pra gente, você não é aquele cara que fez o vídeo? Pô, aquela palavra que você deu para mim me desanimou. E eu tenho um exemplo de uma aluna... Muito importante naquele momento que eu estava. Eu tenho um exemplo de uma aluna que me parou num café, que falou, professor Ulisses, oi, hoje eu moro em Barueri, sou militar, tenho uma família, mostrou a foto da família, isso graças ao senhor. Eu falei, não, graças a mim não, eu dei aula a você estudou, você se dedicou, você deu seu tempo, tá? Mas naquele dia você me deu, eu tinha mania de comprar ouro branco, mas de propósito, porque ouro branco é um bombom, para quem não sabe, é pouco conhecido, mas ouro branco é um dos ouros, é o ouro mais difícil de se encontrar. E eu falava, olha só, você está aqui a essa hora da noite, estudando depois do seu trabalho, é sinal que você tem valor. Então aproveita isso. Aproveita esse tempo. E aí você Foi falou... fundamental, viu? Olha como a importância do professor na vida. Você falou uma Escolar de palavra sobre professor. potencialidade. É aí que, por isso que eu falei para você, vou trazer a Graça também, por causa da... Isso que eu tive retorno, fora coisas que a gente não tem. Sim. Uma professora do município que Então, hoje... você não pode parar. Então, assim, Não pode nunca. Né, se isso está fazendo bem, não vai fazer hoje, mas amanhã vai fazer. Então não pode parar, tem que acreditar no que É o você jogar faz. semente, você nunca sabe onde Sim, vai cair, né? Isso aí. Existe uma campanha na TV, não sei se vocês chegaram a ver, sobre a importância da escola pública. Você viu? Vários artistas fazendo. Acho que eu estudei em escola pública, eu estudei em escola pública. Eu estudei em escola pública também. Eu estudei escola pública. E então, hoje eu vejo assim, esses dias eu estava numa reunião e uma pessoa falou assim, a educação, falou o nome do município, está horrível. Aí eu olhei para ela e falei, se a educação está horrível é porque você também não está fazendo um trabalho bom, porque você faz parte dessa educação. Então, se eu estou dizendo que está horrível é porque eu também não estou fazendo um trabalho bom. E eu acho assim que a palavra que você falou é a potencialidade. Eu acho que o professor tem que esquecer essa parte, tá ruim, e fazer a sua parte.
Sim. Se todo mundo fizer a sua parte, no final vai dar certo. Como ela já começou falando, né? Se a gente tiver uma sala, né, adequada, não sei o quê, é a parte disso aí já do governo. Sim. Mas a gente dentro da sala de aula, fala, você lembra de quê? Eu me lembro exatamente, você falou, um dia data show não quis funcionar, computador não quis funcionar, nada quis funcionar. Eu lembrei mais uma vez que eu sou um admirador do Mário Sérgio Cortella. Para quem não sabe cozinhar, até fogão de lenha serve. Aí fui com a caneta, fui pro quadro e usei o que eu tinha. Sim. Aconteceu isso esse ano comigo. Eu fui fazer uma formação e eu fui com música, esses slides. Tudo preparado, né? Cheguei lá, não tinha o meu um Benjamin, a tomada era, não sei se era 2 pinos, o meu computador era 3. O data show da escola era com aquele USB, o notebook novo não tem entrada de USB. Não tem mais. Eu falei, gente, vamos lá. Botei o computador com a telinha pequenininha, a gente tenta ler aqui a tela e fui fazendo. Deu jeito. A gente não viveu a vida toda, teve formação sem data show. Então, Giz. Ainda fazia. Mimeógrafo. Então, a gente até brincava com os professores, vai ficar viciado. Não é? Então, acho que a gente faz assim. Que o giz hoje, para as crianças, assim, para a educação infantil, é importante. A criança você coloca a criança no pátio ali e eles ficam desenhando, e o desenho é muito importante para a criança, né? É a primeira Quando você me fala de giz, sabe o que eu me lembro? Daquele pula, como é que é? Amarelinha, hoje que a gente riscava no chão. A criança risca. Depois vendia pronto em plástico, mas eu não achava graça. Mas é legal eles desenharem. Eles ficam desenhando. Agora vai você, fulano, você errou, olha só. E a interação, né? Que a criança está aprendendo com o outro, está ensinando o outro. Então, isso é muito importante. Ele está tendo autonomia, né, para poder desenhar, chamar o colega para brincar, né, e você não precisa estar ali o tempo todo com a folha dentro da sala de aula. Né? E talvez a pessoa que falou para você que a educação pública está ruim, talvez seja em outro nível de educação. Não na educação infantil, porque talvez onde a gente vê, infelizmente, violência contra professores. Sim. Onde a gente vê... Mas a violência contra o professor, ele está em todas as escolas. Não estou negando, mas você vai encarar uma criancinha entre você encarar um garotão de 16 anos, que às vezes é filho do cara do tráfico, que tem toda essa... Infelizmente, é um desafio aí grande para poder... conversar com a sua família, com esse aluno, né? O aluno perceber que é importante ele estar na escola, é importante ele ter aquela educação. Não é a minha realidade hoje, né? Já foi uns anos atrás. Mas aí que tá, vocês estão começando uma geração que lá na frente já não vai ter essa realidade. Sim. Hoje algumas crianças já falam, né, assim, não, você não manda em mim, tia, eu não quero fazer agora, eu não quero fazer, na minha casa eu não faço. Então, assim, a gente tenta, né, conversar através de histórias, né, vamos ali um pouquinho, a gente percebe que a criança está muito agitada, está com muita raiva, então a gente leva lá fora, toma água, conversa. Mas numa sala com muitas crianças, de primeiro segmento, segundo segmento, realmente é complicado, né? Esse ano eu estou com uma turma de primeiro ano, resolvi pegar esse desafio lá na escola pública. Eu era da educação infantil e é bem diferente a realidade. Mas apesar da minha escola ser, né, num bairro classe, né, média baixa, eu não tenho na minha turma não tenho esse problema não. Tem o problema assim, de crianças às vezes se nega a fazer, mas aí a gente, né, faz essa conversa e mesmo eu com o primeiro ano eu continuo com o mesmo trabalho da educação infantil. A gente faz o trabalho voltado através de história, faço rodinha todos os dias, a gente canta, a gente dança, brinca lá fora, fizemos agora há pouco tempo banho de mangueira, a parte da amarelinha, a gente construindo esse livro e eles observaram que a amarelinha é feita de forma geométrica, sem eu ter que falar. Sim. Eles descobriram esse conceito. Então, quando ele constrói, isso. Por exemplo, quando você leva a amarelinha pronta, eu levei a amarelinha, um tapete de amarelinha para dentro da sala para eles verem. Depois eu mandei eles construir e quando eles forem construir a amarelinha deles, eles perceberam. Isso, é um quadrado. É uma porção junto.
Aí. Foram frases assim que eu anotei no meu diário de bordo, que eu fico observando, né, e as conclusões que eles chegam. Então, eu não precisei falar que eram várias formas geométricas, várias na mesma forma, tudo junto, né? Eles chegaram a essa conclusão. E através do quê? Da construção. Então, a gente tem que dar essa oportunidade. Quando ela fala a questão da folhinha, eu não sou contra a folhinha, eu sou contra a excessividade de folhinha. Eu acho que a folhinha é para você registrar aquilo que o corpo fez. Eu falo sempre quando eu dou alguma formação para o professor, o corpo é o canal de aquisição do conhecimento. Quando você vivencia, você não esquece. Eu dou até um exemplo. Se eu falar uma receita aqui para você, é assim, 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 assado. Ou aí eu vou pegar todos os ingredientes e vou construir aquela receita junto com você. Qual receita que você vai aprender? Com certeza que eu participei. Por quê? O fazer, né? Porque exatamente. O seu corpo participou. É o fazer na educação. Então, o seu corpo ele é o canal de aquisição do conhecimento. Quando você vivencia, você vai gravar aquilo para sempre. Você parte da parte límbica depois daquilo... Isso. Pré-frontal. Depois você vai para o papel para registrar. Só que hoje essa parte que é o fundamental, que é a experimentação, que é o corpo vivenciando aquilo, essa parte está sendo pulada, está sendo somente através de folha. E a questão isso tem a ver com o planejamento do professor, porque hoje tem que ter intenção. Qual é a intenção que você, professor, tem para desenvolver aquela experiência com a criança? Mas isso, desculpa interromper, mas isso não acontece em conselho de classe, alguma coisa antes, tipo não, assim, que vão... Na coordenação, nós temos sempre a coordenadora, a supervisora aqui, né, no município geralmente é supervisor... Desculpa a ignorância, mas é o supervisor escolar que lida diretamente com os professores, assim como o orientador educacional, conversa diretamente com os pais, mais em parceria com o professor, né? Então isso é muito importante também, quando o orientador chama a família, mas o professor está presente. Passou não. Né? E também para entender quem é que está na sala de aula. É o professor. Então, o professor vai falar, isso, né? Então, isso é importante, é o respeito que o orientador tem com o professor, então é muito bacana. E o supervisor, ele vai conversar com a gente, né? Qual é a nossa intenção, que são os objetivos, né? Quais são os objetivos que você você tem para poder desenvolver tal habilidade, né? Não é só fazer por fazer. Vou pegar aquele planejamento de Janaína maravilhoso, vou colocar na minha turma. A minha turma tem a mesma característica da turma dela? Exatamente. As mesmas necessidades? Não tem. É a mesma idade? Pode ser a mesma idade. Eu sempre falei que a vida não tem fórmula, né? Então, assim... Eu pego sempre 2 ícones. Eu já citei o Bill Gates, né? E me fugiu o nome agora, o criador da Apple. Enfim. Um era um hippie louco. Eu lembro do rosto, mas... Um era um hippie louco. Steve Jobs. Muito obrigado aí, produção. Steve Jobs, que morreu de câncer aos 50 anos. Eu li a biografia dos dois. Um era um hippie louco e o outro era um nerd. Mas os dois deram certo. Sim. Então a vida não tem fórmula. Tudo acontece. E quando você falou de orientação, me lembrou de um caso de uma ex-cliente minha, porque infelizmente ela teve que fechar a escola, que ela também dava aula, mas ela dava aula, não vou lembrar o bairro, Monte Alto. Monte Alto. Foi junto com a orientadora. Você falou de orientadora, o pai era do tráfico. O pai esculachou a criança. Esculachou no modo de dizer assim, não aquele esculacho forte. Sim. Mas dizer assim, você quer virar igual teu pai quando crescer? Obedece a tia! Que bom que ele sabe que ele é exemplo. Mas aí ele sabe a importância da escola. Exatamente. Sabe a importância daquele professor para o filho dele. Né? E hoje, assim, o pai, o responsável, precisa ver que nós estamos ali para juntar, para melhorar, e não assim é um inimigo, né? A gente está ali para o filho dele, para a criança, para o desenvolvimento daquela criança. Aliado. É um aliado. Não, né? Porque quando a gente reclama, a gente às vezes é mal interpretado. E não é dessa forma. Quando a gente chega a fazer alguma observação, é que a gente quer a melhoria. Sim. Então, eu tenho hoje 18 alunos, eu quero que todos os 18, ano que vem, estejam no 2º ano. Sim. Só que eu sozinha... Não tem como. Se o aluno não ficar faltando, não faz uma atividade,
eu não vou conseguir fazer o trabalho, porque é um trabalho que é da parte da escola, mas tem que ter a parceria da família e vice-versa. Então, o pai ele tem que perceber que o professor e que a escola é aliado para poder a gente conseguir atingir os objetivos. Quando o responsável ele entende que a escola é importante, nossa, aí a parceria fica perfeita. Eu acho que é o melhor casamento que existe para o próprio bem da criança, né? Sim. Porque imagino, né, que também há situações de crianças que não têm pais. Sim. Que sentem falta. Eu sei porque participei junto com Luísa, inclusive, lá do projeto Moça Bonita, né? Uhum. Muito bonito. Que daqui a pouco a gente vai lembrar do evento, não me deixe esquecer. Amanhã. Assim que ele der os segundos finais ali, para a informação ficar bem fixa. Uma questão de neurociência. Mas o que acontece é que eu lia para as crianças, eu tocava violão, eu brincava com as crianças e disseram: Ulisses, a sua figura aqui como único homem é importante porque você está sendo uma figura paterna para eles. E eu fui, no fim de ano, o que eu recebi de cartinha, desenho para o tio Ulisses, eu fiquei assim, gente, eu não sabia que só com a presença, um pouquinho de atenção, você já faz uma diferença danada. Mas a gente é muito importante para eles. Jesus. Aquela cartinha que escreve, tia, olha o que eu trouxe para você, eu trouxe um presente. O olho brilha, né? Quando pega ali no bolso aquela cartinha, né, toda aquele desenho, é você. Tudo bem que desenha, né, do jeitinho, né? Então, assim, como é importante. Então, Romero Brito, né? Aquela coisa bem quadrada. Então, você tem que valorizar, né? Você tem que valorizar o que a criança traz, né? Que é a famosa o protagonismo infantil, né? O que é isso? É a criança fazer, né? Você valorizar o que a criança sabe fazer. É o desenho, é a colagem, né? Tem crianças que não gostam de cantar, mas tem criança que gosta de desenhar, né? Então, a gente tem que valorizar essa criança, né? Sua potência. Ainda já nas inteligências múltiplas, né? Sim, do Gardner, sim. né? Que fala isso sobre cada um tem a sua inteligência. A gente tem, né? Por exemplo, bota a gente para jogar futebol. Einstein passou por isso, né? Diziam que Einstein tinha problemas mentais. Porque ele não se sociabilizava, porque ele não tinha muita coordenação motora, e o que ele se tornou na história. Porque ele tinha uma área do cognitivo dele que era para determinada coisa. Eu não sou boa com a tecnologia, mas assim, dentro da sala de aula eu me realizo, como ela falou no começo da nossa conversa, né? Qual o diferencial que a gente faz na sala de aula para essas crianças, para a gente estar trazendo essa proposta da educação infantil de uma escola pública? É o professor fazer o diferencial e permitir que o aluno seja o protagonista, né, daquele processo, e que aquele momento, aquelas 4 horas que eles passam com a gente, que sejam felizes. Porque é a felicidade que traz, né? A gente só aprende quando a gente está feliz. Eu gosto muito da definição do professor e filósofo Clóvis de Barros Filho. O que é felicidade? O que é felicidade? Um instante de vida que você não quer que acabe. Então... Tão bom quando fala assim, acabou a aula. Não. Aquela tinha numa entrevista do finado Jô, né? Eu adorava. Eu adorava. Hoje a gente tem muito assim, nós lá na nossa escola a gente tem a horta, que eles podem acompanhar o processo. Desculpa, entra um pouco de Montessori aí? Essa questão de horta? Sim, também, que a criança aprende a fazer fazendo, né? Foi o que a Janaína falou, né? Ele vai aprender com o movimento, com as suas habilidades, para depois sistematizar, né, na folha ou mais para frente. Mas com jogos, com a horta, nós temos a criança planta e ela vai observar o crescimento, né? Hoje mesmo a gente foi na horta observar que o tomate ainda está verde, mas eu quero comer o tomate, mas ainda está verde, pode comer? Aquela experienciazinha do feijãozinho com algodão? Ainda faz, mas a gente plantou o tomate, nós temos, né? Sim, mas legal, sim. E é isso que ela falou, a gente tem que ter cuidado com o que é moderno, o que não pode, né? Como é importante a experiência do feijão. Nas férias eles puderam levar para casa a batata doce, a gente fez a experiência da batata doce na água, né? Levaram para casa. E gente, o que vai acontecer?
depois das férias, nossa, o que veio de batata, cheio de folhas, eles estão encantados. E o que nós fizemos com a batata doce? Brigadeiro de batata doce. Que isso! Foi uma delícia, brigadeiro de batata doce. Então só foi a batata O pessoal doce. da academia vai adorar, né? Cacau. Batata doce. Olha, e ficou gostoso, tá? O pessoal do CrossFit, ó, tem brigadeiro de batata doce, pode procurar. Olha, ficou gostoso, tá? Batata doce, assim, sem açúcar e ainda com cacau. A Muito fala bom. da Grazi. Ela foi lá na horta e mandou observar o tomate. Uhum. Qual a cor que o tomate estava? Verde, Para comer o tomate, ele tem que estar em qual cor? vermelho. Aí tem gente que quer fazer uma aula de cor e encher a sala daquela cor para poder trabalhar a cor. Aí a criança, aí arruma a sala toda de vermelho. A criança sai, você mostra a cor vermelha. Que cor é essa? Verde? É. Por quê? Porque não experimentou. Não foi ela que arrumou a sala. E na horta, quais são as cores? Entendeu? Muitas. Sim, Lá no coloridos. cantinho da horta tem um girassol. Eles estão encantados com o girassol. Choveu bastante. Tia, o girassol tá morrendo. Aí quando apareceu o sol, o girassol forte. Então eles entenderam Que como que é barato importante isso. a luz, né, do sol e no girassol. Mas porque fez parte do processo. Estar fazendo, né? Estar colocando a mão na massa. Quando Aí vai... a gente escuta, não sei se você escuta também. Aí, não pode ensinar cor na educação infantil. Não é que não possa ensinar cor, é como você Como vai você ensinar vai fazer. a cor. Eu não preciso encher minha sala de vermelho. Pô, mas se a criança participou, a gente fez lá o girassol. Gente, eles adoraram. Eles adoraram. E quando a gente contou a história do girassol, eles queriam ficar vigiando o sol o girassol para ver se ele ia se posicionar em direção ao sol mesmo, porque a história falava isso. Olha, ele vai esquecer isso? Em física, quando ele estiver lá no ensino médio, ele vai lembrar de Berkeley. Quando falarem de Berkeley para ele, quando falarem de Berkeley para ele, que Berkeley é que fala que o sol nada mais é do que as cores, a verdade, né? As cores nada mais são do que o reflexo de luz em gotículas então, que estão mas no ar. Mas você está entendendo Assim, que... como a gente pergunta o tempo todo do arco-íris, né? Você está entendendo que a gente não precisa preparar uma aula. Ah, está ensinando isso porque no ensino fundamental vai. Não, é para a vida. Quando a gente faz um combinado... Desculpa, não tem material. Estou na escola pública, não tem material, não tem folha, não tem cartolina, não tem nada, né? Que alguns colegas falam, né? Mas a gente tem o chão, a gente tem a terra, né? A gente tem várias possibilidades de ter uma experiência bacana com a criança. Então vai pelo querer fazer, então. Sim. Muito. Eu tenho, na Sim. escola particular, vou falar da escola particular só para poder fazer essa parte com a ponte com essa parte do material. A gente lá não está usando mais material em EVA, que é muito poluente. Cartolina a gente também usa. E a gente fez um sarau agora, um sarau literário, todo com caixa de Guaravita. Muita caixa de Guaravita. Foi assim, as crianças construíram várias coisas com caixa de Guaravita. Então, tem professor que não quer carregar. Eu carrego. Esses dias eu fui levar buscar o Luca no pediatra. Gente, ali em frente ao Premier Center. Uma caixa de papelão. Eu não sei se você tem, né? Eu falo... Você já deve ter assistido algumas piadas sobre professora em caixa de falo, papelão, não? Não, ainda não. Mas é bom que está ajudando a reciclar. Sim. Porque assim, tem a caixa de papelão e tem a caixa. A caixa boa é aquele papelão liso, né? Sim. Que a gente, aí eu fui, ainda tirei a foto e tudo, mandei o pescoço, chegou a quebrar assim, falo que é orgasmo pedagógico, que dá vontade de você pegar aquela caixa e você sai feliz. Então, eu pego sim, não tô nem aí, tomo meu refrigerante, aquela coisinha da latinha, tiro todo. Ontem mesmo eu estava almoçando com meu marido, aí ele botou a lata pra bandeja do garçom, eu olhei para ele, que foi eu? Eu só faço assim, ó. Ele já sabe que ele tem que tirar. Por quê? Porque aquilo ali é o pininho do quadro. Faço quadro com as crianças e eu coloco atrás, ele fica o ganchinho que você pode pendurar. Então, e as minhas crianças, quando ela leva um refrigerante em garrafinha pequenininha, já me dão. Minha bolsa, se pegar minha bolsa, é cheia. É esse negocinho, é tampinha, é tudo. Se você colocar várias caixas de vários tamanhos, crianças maiores, pequenas, assim, você vai observar o que essas crianças podem fazer. Dessas caixas, sai prédios, sai trem, sai construções, e ela está criando, ela não está ali no telefone. Ela está usando a imaginação dela. Olha que barato a criança está ali. E depois que ela faz várias, assim, são construções, né? São arquitetos, né? Você pode dar carvão para a criança poder desenhar. Você pode dar um giz, canetinha,
ou tinta natural. Então, assim, são várias possibilidades. Brinquedos que são muito legais também, né? Sim. Quebra-cabeça, Sim. Lego, monta tudo. Tem vários nomes, Teve né? uma mãe que falou, minha filha é fera nos jogos no telefone, tia. Quando a gente foi fazer um quebra-cabeça de imagem simples, 4 peças. Eles não conseguiram montar. O pensamento lógico não está desenvolvido. Porque sabe montar o quebra-cabeça aqui. Eu fui na sala do maternal aqui. E a professora tinha acabado de ganhar um saco cheio de lata. A menina, mãe, sabe aquela lata perfeita? Olha só, linda, com a tampa azul. Mas deu um saco, tudo limpinho. Aí eu fui pegar só 2. Aí eu falei assim, Maria, eu peguei 2. Aí tô vendo o aluno de Maria, de 2 anos, me olhando. Falei, Maria, eu vou botar a lata aqui no chão. Aí eu peguei as 2 latas e coloquei assim no chão. Gente, sabe quando você bota um doce que vai, as formigas vão assim, ó, fora as crianças? E eles começaram a brincar e a criar. A lata virou uma porção de coisa para eles. Aí eu deixei minhas latas lá, falei, depois eu volto para pegar. Eu deixei. Então, assim, às vezes a gente fica... ontem mesmo, quando a gente falou na reunião, preocupado em comprar um brinquedo tão caro, e as crianças lá da escola ficaram apaixonadas. E as 2 escolas, tanto a particular quanto a pública, apaixonadas pelo pedaço de barbante. E falta o ócio também, né? Eu Sim, acho que, sim. por exemplo, quantas vezes eu me lembro, eu fui criado em roça, Também. assim, com primos, olhando para o céu, aquela nuvem ali é um cavalo. Eu fazia isso. Sim. Mas hoje a gente tem essa oportunidade de estar todos deitadinhos. É difícil, tá? Muitas crianças não conseguem... Pela imperatividade que isso aqui gera. Isso aqui gera muita adrenalina. Assim, vamos observar o céu, vamos sentir, vamos respirar, né? Olha aquela árvore. A gente tem o hábito de ouvir a história sempre embaixo de uma árvore, né? Aí ele já sabe, a historinha lá embaixo da árvore. Por quê? Porque vai observar o vento. O que o vento faz? Vai observar as folhas, né? Um momento que já acalma a criança em contato com a natureza é maravilhoso. Eu não tenho né? Então, é muito importante. Ela vai acalmar, ela vai perceber a importância da terra. Você vai falar por que a terra é importante, mas não é legal ela observar? A gente trabalhou o bichinho com de certeza. Jardim. Com a lupa, criança com a lupa, eles ficaram encantados. Compostagem? Chegam a fazer? Não, ainda não fizemos, mas assim, a gente está no processo, a nossa horta está crescendo, a gente está observando. E muito interessante, olha, eu achei um bicho aqui. Então, assim, eles começam a perceber que não pode matar aquele bicho, porque é importante para a natureza. Então, assim, levar a criança a refletir, mas com a experiência. E com certeza, se você for pensar na sua infância, Jana e eu, a gente vai pensar sempre em uma experiência, algo que aconteceu, e não só um brinquedo. Né? Ou um brinquedo que você ganhou, mas que foi embalado por algum momento. A minha experiência, eu só lembro da Roberto Silveira, que era barro, não era assim, que era rua maravilhosa, tinha muita gente da minha idade, então a gente brincava muito na rua, muito mesmo, e eu lembro que uma vez a gente fez Eu brinquei, mas já era de paralelepípedo. Não, o meu era de barro, ainda tinha um valor. Mas você teve uma experiência, você brincou, você teve essa oportunidade. E olha a criatividade da gente, a gente montou... Gente, eu tenho 50 anos. Então, 50 anos, eu deveria ter uns 43 anos atrás isso, a gente montou uma escola de samba, porque estava na época do carnaval, juntou todas as crianças. Já tinha festa junina ali? Lógico, eu dancei em todas. Já tinha. Gente, eu dancei em todas as festas. Todas as festas. Já tinha, todas. Tinha. Hoje que não tem mais, né? A festa dali, quando a gente começou com a festa lá, não era tão famosa, né? Mas depois tomou uma proporção. Na década de 90, ela ficou com a proporção bem... No ano 2000 deu a cair. Quando eu dançava, eu dancei até meus 15 anos, eu dancei quadrilha lá, nas festas juninas, que era em homenagem ao padroeiro Santo Antônio. Tinha as novenas, a gente adorava. Sim, o santo ficava de casa em casa, né? E era muito bom, tinha um lanche maravilhoso na novena. Então, olha as lembranças da infância. Não vou falar o nome das casas, que a gente, quando criança, a gente falava assim, eu gosto mais da novena da casa da fulano, da casa da ciclano. Vai que tá vivo ainda. Vai que tá vivo ainda. Não, tá vivo, tá vivo, mas as outras podem ficar tristes lá. E a gente fala assim, não,
casa de fulano, de ciclano, o lanche é mais gostoso, tinha os bolos, então a gente ia, olha só, gente, a minha infância, a rua, a gente brincava muito de pique-fruta, foi onde eu quebrei a clavícula, foi brincando de pique-fruta, e era ali na calçada, brincando de amarelinha, e pé de lata, perna de pau, eu tinha perna de pau, né, eu andava de perna de pau lá na rua, e não era perna de pau igual tem lá na escola bonitinha, não. Era que os primos maiores faziam, pegar 2 pedaços de pau. Carrinho de rolemã. Não era nem rolemã, porque não tinha dinheiro para rolemã. Era com lata que botava do lado Não, rolemã a gente saía nas oficinas pedindo. Mas lá fazia assim. Então, olha como é que ficou. Olha a minha memória afetiva em relação à minha infância. É isso que a gente tem que proporcionar na escola. Sim. E assim, através dessa linguagem lúdica, desse brincar, desse planejar, porque se não tiver um planejamento, não adianta. Você não vai saber o que você fazer. Agora, desculpa falar. Me desculpa. Tenho medo. Você tem medo de mim? Não tenha medo de mim. Eu sou tão bonzinho. Ele enfia a faca, vai. Sou tão bonzinho. Assim... Sempre tem o que não faz. O que não faz... essa é desgraça. Pronto. A inveja é uma desgraça. Eu não digo nem que a inveja, não sei se Grazi vai concordar comigo, mas eu acho assim, não é acho nem que é a inveja, pessoa não, que não vê a preguiça. sua capacidade também. Eu vejo preguiça. Assim, a preguiça. Eu não quero fazer, mas também não quero que o outro faça. Olha, porque se Grazi... Quantos desafios você está enfrentando na sua profissão? Acredito que muitos, não é? E se Grazi fizer... Até para fazer isso daqui com vocês... Quantos obstáculos você está tendo que vencer? Mas você está fazendo. Você está buscando, porque você quer levar conhecimento para as pessoas, você quer buscar, né, uma formação. Então, assim, muitos estão criticando. A melhor definição que eu tive de inveja, que eu ouvi até hoje, acho que foi do Leandro Carnal, que diz assim: eu não tenho inveja de fulano que mora no Rio de Janeiro e enriquece. Eu não quero que o meu vizinho tenha mais do que eu. Que horror! Mas é aquilo. E assim, porque a inveja atinge quem você tem relação. Quem você conhece. É o real ali. Mas né? é igual quando você perde alguém que você gosta, é um sentimento quando você não tá nem aí. E o problema é assim, eu não quero que Grazi faça, porque senão eu sou obrigada justificando, a fazer. Foi o Luiz Fernando Pondé que deu essa definição. Eu sou obrigada a fazer. Então eu não quero fazer. Estou muito bem ali na minha mesmice. Aí para que vem essa mulher fazer, porque vai me obrigar a fazer também. Entendeu? Então, a primeira fase é essa, tá acabando, né? Segunda... Corta. A gente precisa... muitos culpam o sistema, a gente sabe que a gente tem um sistema rígido, que muitos têm que seguir, existe a burocracia, a gente sabe disso. A falta de material existe. Mas dentro da sua escola ali, você tem que proporcionar o melhor. Com o que a gente tem, né? Com o que a gente tem. Porque a criança não tem culpa. A criança está ali para aprender. E você recebe para estar ali. Se você não quer, você pode sair. Também tem a noção que você ali tá gerando uma sociedade melhor. Aí, vamos parar de pensar também em sociedade, porque às vezes fica muito vago. Um ser humano que amanhã pode deixar de te assaltar. O que você falou da semente. O que aconteceu você vai plantar agora para quê? Vou dizer uma coisa que não tem nada a ver. Um amigo meu me contando que na época que ele morou em Natal fez evangelismo na cadeia, tocando violão. Ele foi andando pelas ruas de Natal à noite, 2 caras apareceram do nada. Aí olha, você não é o neguinho que toca lá? Neguinho com todo carinho, sem preconceito, tá, gente? Você não é o neguinho que toca lá na prisão? Que tocou lá na prisão? Não sei o que. Sou eu. Cara, parabéns, continua fazendo. Ou seja, ele ia ser assaltado, mas reconheceram ele por um trabalho bom que ele fez. Que foi importante naquele momento que o cara estava preso, né? Eu vejo que o professor, Janaína, é uma missão. Eu penso dessa forma. Sim. E não vou entrar em religião, pelo amor de Deus, mas eu vejo que a gente tem dons que Deus deu pra gente. E eu falo assim, quando você recebe um presente, eu vou te dar um presente, uma caixa de presente. O que você vai fazer com essa caixa de presente? Você vai deixar ela fechada?
Não, você vai querer o quê? Abrir, né, embalar, desembalar aquilo para descobrir o que está ali dentro. E eu falo que as minhas crianças são essas caixinhas de presente que a gente está ali abrindo. E como que você vai cuidar daquele presente que Deus te deu? Eu penso que da mesma maneira que eu quero que Deus cuide de mim. Sim. Então, eu peço para Deus estar cuidando sempre de mim, da minha família, nas minhas orações, é dessa mesma maneira que eu faço com os meus alunos. Você acabou de citar o imperativo categórico de Immanuel Kant. Jesus, nem sei. Kant, lembrei. Faça de tal maneira do que você faz possa ser reproduzido por outro. Dessa Olha, forma. brilhante. E é assim que eu estou dentro da sala de aula, é assim que eu realizo o meu trabalho, é assim que eu vejo o trabalho dela. Tem outras pessoas também que trabalham comigo, que fazem também um trabalho assim. Infelizmente, hoje são poucos professores que pensam dessa forma, que infelizmente estão ainda com o presente fechado, não abriram, né, a caixinha de presente. E não souberam utilizar. E Sim. o pior, não quer que a gente abra. E não quer que você use. Bem, gente, eu tenho que interromper e pedir perdão a vocês, mas nosso tempo aqui, infelizmente, coisa pra acabou, né? Passou Mas rápido. vamos voltar. Passa rápido. Ué, aqui passa voando. Ainda mais com o Casé nas carrapetas ali, ó. Grande abraço ao nosso Então, Casé, nosso super produtor. Pedir aí para vocês se despedirem. Finalizar, não podemos esquecer, amanhã, 8 horas da manhã. Calma aí, o programa é gravado, então Amanhã amanhã... não vai, como é que eu faço? Então, 28. No dia 28, ocorreu, né, que vai ser segunda-feira. Mas eu queria convidar para as pessoas. Infelizmente Então não tá dá. bom, então deixa para a próxima, mas eu vou falar para seguir a gente. A gente não mais agrada. Eu não consigo, gente, postar meu celular cheio de fotos, cheio de vídeos, Então, de coisas legais, mas eu não consigo, mas né, a gente tem aí a rede para poder estar você seguindo, para poder ver o trabalho da escola pública, que dá para fazer, a gente consegue fazer e tem prazer em fazer. Mas isso aqui é um Instagram específico? Isso, Insta. O meu é a professora Jana Reveles. O meu é Experiências da Prof. Grace. Então vamos lá, Graça, sua vez agora. Então, agradecer, né? Acho que é muito importante esse momento que você está levando para as pessoas, né? De troca de conhecimento e de conversa e reflexão. A gente precisa sempre refletir a nossa prática e dizer que nossas crianças têm direitos, a gente precisa muito fazer valer esses direitos, principalmente as crianças, né, que estão em formação aí, os pequenininhos, e que vale a pena fazer por elas e para que a gente possa ter uma sociedade cada vez melhor, né, mais empatia e que vale a pena ser professor, sim, tá? Vale sem muito a demagogia, pena. né? Sem romance. Jana, Grazi, muito obrigado a presença de vocês. Obrigada a você, meu E o amor. programa Formação do Saber, assim, fica com mais essa conversa gostosa, que você possa curtir, compartilhar. Vai estar lá no Facebook, através do canal OK TV Cabo Frio, no YouTube, aliás, Facebook. No YouTube, OK TV Cabo Frio, que você pode acompanhar e compartilhar com as pessoas para que a informação possa ser disseminada e a gente possa ter uma sociedade melhor.